Josué 20, do verso 1. Encontraram Josué 20. Mesmo assentados, eu vou convidar você a nós lermos esse texto de maneira responsiva. Eu leio um versículo, depois a igreja lerá o outro, até o versículo 9. Diz assim, verso 1: O Senhor ordenou a Josué: para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Se o vingador do sangue, o perseguidor, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Vamos juntos o 9. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Senhor, obrigado por esta leitura da Tua santa palavra. Nós pedimos ao Senhor que possa aplicar a Tua palavra pelo poder e o agir do Teu Espírito em nós. Que o Senhor possa edificar os nossos corações, a nossa vida diante do Senhor. Edifica-nos, ó Deus, e faz com que nós cada dia mais sejamos sensíveis à Tua voz e atentos ao Teu chamado, de maneira a respondermos, sejamos responsivos, sejamos de fato, Senhor, aqueles que não somente ouvem, mas que vivem, aplicam a Tua palavra durante a nossa semana diária, Senhor. Nós oramos ao Senhor pedindo a Tua graça, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Josué e nós falamos a respeito dessa dádiva que Deus deu à nação de Israel. Deus entregou aquela região a Josué, Deus entregou toda aquela região ao povo de Deus, cumprindo as promessas do Senhor. E quando nós chegamos aqui, a partir do capítulo 14, a divisão da terra de Canaã, nós vamos ver o quanto essa terra, esse território, essa região da Palestina ali, foi dividido. E o texto vai narrar, por exemplo, a respeito das divisões da tribo de Judá, a respeito também de Efraim, das tribos de Israel. Mas quando termina essa divisão
dando a cada tribo uma porção de terra para que essas tribos pudessem perpetuar, de maneira que o nome do Senhor fosse glorificado, porque foi dada a terra que Deus havia prometido. E nós então chegamos a esse capítulo 20. E no capítulo 20, nós vamos perceber que aqui o texto já começa com uma predisposição. Ele parte do pressuposto que todos aqueles que estão ouvindo essas informações já conheçam a respeito do assunto, que é justamente a respeito dos levitas, a respeito dessa tribo que o Senhor chamou para que ele fosse a herança dos servos do Senhor, que serviam na presença de Deus, que estavam envolvidos tanto no tabernáculo, que é até então é esse momento, o tabernáculo, e que depois servirão no templo. Esses homens que Deus separou, Deus estabeleceu que haveria no meio da nação, na divisão de todas as tribos, 46 cidades que pertenceriam aos levitas. Cidades estas que estariam espalhadas no meio da nação. Com qual propósito? Poder justamente ensinar a palavra e também de maneira didática apresentar culto ao Senhor. Porque eles faziam o trabalho justamente de culto, de prestar o culto. Eles eram o povo, a família escolhida, os levitas, esses homens. E a palavra do Senhor, então, agora, pede para separar das 48 cidades, 6 cidades que seriam cidades de refúgio. E aqui, então, o texto vai mencionar como deveria acontecer. Mas nós temos essa ação de Deus, preocupado com uma nação que está agora se formando num território. Quando Deus falou com Moisés, Deus entregou a lei moral para todo o povo de Israel. Mas não só o povo de Israel, ali os israelitas. A lei moral, os valores do ensino da lei se aplicam até nós hoje. Mas nós vamos ver que quando agora se cumpre a profecia, Deus já havia estabelecido as leis civis. E essas leis deveriam ser aplicadas quando a nação de Israel conquistasse a terra. Porque agora eles tinham um território. Eles tinham uma soberania sobre uma região. E é por isso que o Senhor então vai direcionar onde as leis civis, estabelecidas não pelo homem, mas pelo Senhor. E aqui existe uma aplicação, claro, em toda a esfera, como por exemplo, nós chamamos do contexto da esfera criminal. Essa relação já estava prevista naquilo que o Senhor entregou para a nação de Israel viver e como lidar com isso. Um primeiro aspecto, então, quero destacar o tema dessa noite: as cidades de refúgio, justiça e graça de Deus. Primeiro aspecto que eu quero destacar, observem, abra sua Bíblia aí em Êxodo, manuseie a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 21. Êxodo 21, versículo 12 e 13. Quem ferir a outro, ou quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Notem, amados irmãos, Deus em Êxodo, quando o povo de Israel estava diante do deserto, Deus está falando com o povo por meio de Moisés. E Deus está falando a Moisés como é que eles lidariam com todo o contexto civil
quando a nação fosse conquistada, aquele território prometido fosse conquistado. E eles deixariam, inclusive, de ser apenas um povo descendente de Jacó, e agora seriam de fato os filhos de Israel, a nação de Israel, tendo esses princípios como lei. E aqui então chama atenção, porque aqui está se preocupando com o homicida. Mas qual tipo de homicida? Esse é um ponto importante para nós observarmos. Tanto Números, nós não vamos ler agora, você pode ler na sua casa, 35, vai fazer um relato de quem podia fazer uso do refúgio. Então lá diz que, por exemplo, um homem saiu para cortar lenha, cortar árvores para fazer lenha, e de repente escapa aquele instrumento e atinge o outro, de maneira não intencional, o que nós chamamos hoje no direito, no Brasil, o crime, quando ele acontece algo de maneira culposo, quando não há a intenção de produzir aquele objeto. Ele não tentou, ele não, na verdade, não tentou não, ele não pensou, ele não maquinou, mas produziu aquele mal. E isso aqui, a palavra do Senhor está apontando para esses momentos. Outro exemplo, a pessoa ia rolar uma pedra lá de um local alto, e de repente despencava na cabeça de alguém que estava lá embaixo. Um homicídio. Mas um homicídio que essa pessoa deveria, depois de ver aquele fato concretizado, a pessoa estava morta, ele deveria então se refugiar. Deus separou 6 cidades que eles deveriam se refugiar lá para poder fugir do vingador. Quem era esse vingador? Alguém da família que perdeu aquele ente querido. Ele era nomeado e ele poderia então fazer com que a vingança acontecesse porque alguém foi morto. Mas, para não fazer com que as pessoas que não haviam planejado o mal fossem punidas, Deus estabelece essas cidades de refúgio. E nós vamos ver alguns detalhes importantes. O propósito, então, dessas cidades de refúgio, versículo que nós já lemos: fale aos filhos de Israel. Josué 20, versículo 2. Fale aos filhos de Israel. Escolham a cidade de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Amados irmãos, a palavra do Senhor dizia e diz, porque está conosco hoje em Gênesis: quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Havia uma relação direta de proporcionalidade. Você matou, então também você será morto. E essa relação, ela está sendo aplicada para que a nação de Israel entendesse que aqueles atos, aquelas ações produzidas contra uma pessoa, não era algo deixado de lado ou banalizado. Nós sabemos muito bem que Deus, que criou o ser humano, fez o ser humano, como hoje o Felipe relembrou uma aula interessantíssima a respeito que o ser humano não é apenas um ser racional, homo sapiens, mas ele é um homem que ele é feito o quê? A imagem e semelhança. E o homem é um ser litúrgico. Todo homem adora a algo. Pode não adorar o Deus verdadeiro, mas adora alguma coisa. As suas posses, a sua própria condição intelectual, alguma coisa ele vai adorar. Porque Deus fez o ser humano distinto de todos os outros seres criados. Fez dele, o ser humano,
a sua imagem e semelhança, não em aparência física, mas um relacionamento onde Deus se revelou ao homem e tem um espaço no seu coração, que é a peça perfeita com o nome Yahvé, Jesus de Nazaré, o Espírito de Deus, esse Deus trino, que o homem tantas vezes não sabe, mas só pode ser completo se estiver adorando a esse Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor então nos norteia que esse Deus, preocupado com a condição dessa nação, estabelece padrões, normas para o convívio social. E olha que preocupação interessantíssima, essa preocupação que estava de fato não sendo feito de qualquer maneira. Por exemplo, Números 35, 30, na projeção rapidamente, por favor. Você acompanha aqui, ó. Números 35, 30. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das, o quê? Testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não podia ter apenas uma testemunha. Olha que princípio extraordinário. Tinha que ter 3 testemunhas. Era necessário haver essas testemunhas para poder dizer: o que ela está falando eu também vi. Eu também vi, e de fato aconteceu assim, assim e assim. Então, não era algo apenas, digamos assim, artificial, mas era algo muito sério. Havia necessidade, inclusive, de testemunhas. Para quê? Para que essa pessoa que havia matado um ser humano pudesse ser de fato identificado como alguém sem essa culpa do planejamento, sem essa tentativa de fazer uma cilada contra essa pessoa. Foi algo involuntário. E aí sim, ela poderia então se refugiar nessas cidades chamadas de refúgio. Amados irmãos, observe como esse Deus que foi forjando a nação de Israel é um Deus de preocupação e um Deus que estabeleceu padrões de maneira que Ele é glorificado por meio da justiça. É claro que o texto também aponta, se aquela pessoa tinha feito de maneira dolosa, planejada, maquinada, ela não podia se refugiar. E também aqueles que negassem a lei de Moisés, que não quisessem se estabelecer, ou melhor, se colocar debaixo dessa lei, também eles eram entregues à morte, ao vingador, e isso acontecia para a justiça. Nós temos um princípio que a palavra do Senhor está nos mostrando também aqui, que eu quero destacar a beleza desse Deus, que desde o início do estudo do livro de Josué, você tem uma resposta para as pessoas. Por que as pessoas dizem: ah, mas na Bíblia tem uma matança, né? Deus mandou matar uma cidade toda, não poupou nem ninguém, nem criança, nada. Aí você fala assim, então você vê que Deus é um Deus xenofóbico, porque Ele mandou matar os outros povos. Não é isso que as pessoas dizem? Muitas vezes dizem isso. Mas é um argumento que é falso. Notem, olha a preocupação do Senhor, não somente com os israelitas. Versículo 9. 29. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Olha só, nós sabemos que nos
nas primeiras civilizações, haviam padrões estabelecidos que alguns dizem, inclusive, alguns estudiosos, eu já ouvi falar do Schaeffer que diz isso, ele diz que entre os beduínos, até hoje, o crime de sangue é pago dente por dente, olho por olho, que começa lá na lei de Italião, inclusive, algo que foi antes dos 10 mandamentos, mas não fere, pelo contrário, é um princípio de civilidade, de mantendo a ordem social. E até hoje era aplicado entre os beduínos, segundo Francis Schaeffer. Muito interessante. Mas notem, aqui, no momento onde vai se refugiar alguém, era natural que fosse apenas aos israelitas. Mas não, até mesmo pessoas que estivessem de passagem, mas dentro de Israel, podiam fazer uso da cidade de refúgio. Os estrangeiros podiam fazer uso da cidade de refúgio. E isso é maravilhoso porque mostra um Deus gracioso para com todos os povos. É só, sempre lembro, você já está cansado de ouvir, Deus entregou a nação de Israel a vergonha e derrota por causa dos seus pecados. Esse mesmo território que Deus deu, Deus vai tirar da nação de Israel, por causa da sua rebeldia. Deus sempre chamou o seu povo, a despeito de qual nação fosse, um povo chamado para servi-lo e de maneira a glorificá-lo com uma vida separada para Ele. É muito interessante essa questão de Deus chamar um povo a despeito de acharmos nós que Deus tinha Israel como os protegidos apenas. Deus tem um povo que está além de uma nação que tem uma condição sanguínea. Deus chama um povo que o reconhece como Senhor e seu Salvador. Assim foi com os gibeonitas, que nós já estudamos aqui, chegaram lá com pães embolorados e foram alcançados pela graça do Senhor. Assim foi com Raabe, que nem pertencia ao povo de Deus, e Deus enxertou Raabe, inclusive transformando sua vida, e ela não era da nação de Israel. A palavra do Senhor mostra essa graça que ela rompe todo tipo de fronteira étnica. Louvado seja o Senhor por isso. Senão não chegaria a nós, povo latino, aqui aos confins da terra, comparado a essa região que nós estamos estudando, e Deus foi misericordioso e nos alcançou. As cidades dos levitas também tinha algo. Ela era a provisão para o culto. No capítulo 21, abra sua Bíblia aí, Josué 21. Ela vai estabelecer essas cidades, uma por uma, dentro da nação de Israel, espalhada dentro da nação de Israel. Nação agora que está sendo forjada, que está sendo estabelecida. E as cidades dos levitas foram colocadas de maneira proposital, escolhidas de maneira proposital. E no versículo 43, diz assim: desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos os filhos de Israel, a todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel, nenhuma promessa, verso 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel.
tudo se cumpriu. Deus havia prometido e Deus entregou. Agora Deus estabelece como eles vão lidar com toda essa estrutura. Então Deus estabelece cidades, estavam esparramadas dentro da nação. 42 cidades. E seis cidades que não podiam ficar escondidas. Tinham que ser cidades em locais geograficamente estratégicos. Por exemplo, Uberlândia é uma cidade geograficamente estratégica, Tiago? Então volta para cá, entendeu? Eu não podia perder esse gancho, né, Jonathan? Tá, Jaguariúna faz parte, mas né, é muito mais aqui, né? Um corredor da logística. Não podia ser uma cidade, uma currutela, que ficasse escondida. Há relatos que essas cidades, elas deveriam ser muito bem localizadas e também identificadas com placas. Algumas informações da Midrash diz que deveria se colocar uma placa bem grande e colocava a palavra refúgio. Hoje a gente utiliza assim, 10 quilômetros, né? Refúgio, vire à direita depois da montanha tal, né? Eles deveriam identificar a cidade de refúgio. Não era qualquer lugar de maneira nem planejada e nem preparada. Era locais de destaque. Tanto é, dos dois lados do Rio Jordão, deveria ter cidades de refúgio. Para que tivesse uma situação do lado do Rio Jordão, lado de cá, lado oeste, sudeste, poderiam se refugiar em cidades previamente estabelecidas. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que agora Deus, depois de estabelecer essas cidades, eles deveriam zelar, eles deveriam cuidar. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 3. Deuteronômio 19, versículo 3. Diz assim: preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança. E isso será para que nelas se refugie todo homicida. Depois você pode ler na sua casa. Mas eu vou explicar para você o versículo 3. Essa palavra prepare aí, no original, no hebraico ali, está apontando para uma preparação daquela estrada, que deve ter boas condições, nada obstruindo o caminho para chegar-se na cidade de refúgio, seja ela qual for dentre as 6, espalhadas na nação de Israel. E isso tudo, amados irmãos, aponta para o cuidado de Deus em prover livramento, em oferecer refúgio para pessoas que não tinham a intenção de cometer aquele crime, mas que cometeram. A palavra de Deus nos mostra que eles deveriam remover os obstáculos. E isso aponta, amados irmãos, para algo maior, que daqui a pouco nós veremos. Não deveria deixar cidades que eram estratégicas como refúgio, mas que tinha talvez uma barreira, uma montanha que desceu, deveria estar sempre pronta para receber esse tipo de pessoa. A palavra do Senhor então aponta que essa relação, dessa lei que Deus está estabelecendo, revela o caráter de Deus. A nação de Israel, ela não estava estabelecida num contrato social, mas ela está estabelecida na relação de Deus ser aquele que é um Deus santo, um Deus que criou o ser humano e estabelece um princípio.
É um Deus que não vai tratar de qualquer maneira o pecado, mas que vai ser também cheio de misericórdia. Ele vai manifestar justiça, mas também vai ser rico em misericórdia. A palavra do Senhor nos mostra algumas características impressionantes. Esse homicida, ele estava então sendo abrigado por esses refúgios, e esses refúgios serviam como local que eles deveriam permanecer ali. Até quando? Essa é uma boa pergunta. A palavra do Senhor nos mostra que esse refúgio, eu não vou ler agora para nós não nos estendermos, mas esse homem que foi para a cidade do refúgio, ou mulher, deveria ficar lá até a morte do sumo sacerdote que estava em vigência. Olha que interessante isso. Então ele deveria ficar nessa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, aguardando de maneira a cumprir a lei do Senhor. Ah, mas se ele resolvesse ir embora antes, você fica por conta da sua própria escolha. E o vingador podia procurá-lo. Ele poderia ser entregue àquele vingador da família, porque ele fugiu e saiu debaixo daquela lei estabelecida nas cidades de refúgio. Amados irmãos, eu quero mencionar como nós podemos notar algumas características dessa graça do Senhor, do quanto Deus é um Deus de amor e também de justiça, um Deus que está sempre preocupado em trazer o seu povo, a chamar esse seu povo para viver uma vida que realmente o exalte e o glorifique. É chover no molhado dizer que nós vivemos uma sociedade, nós brasileiros, que banalizou o crime contra pessoas. Nós vivemos uma banalização num país hoje como o nosso, que a vida de um ser humano, ela pouco vale diante daquilo que ela tem para contratar bons advogados. Num país de impunidade como o nosso, nos choca perceber que de fato isso era aplicado à risca. Mas, amados irmãos, a realidade é que esses homens, eles viviam debaixo da direção daquilo que Deus estabeleceu por ser um Deus perfeito, santo e bom. Um Deus que se revelou de maneira graciosa a essa nação e agora chama a eles viverem de maneira que não haveria jeitinho, mas que deveriam se colocar debaixo da providência do Senhor. Quantas vezes nós ficamos chocados por saber que nós, como brasileiros, temos essa relação tão banalizada e tão próximo de nós. Talvez você já tenha visto alguém que foi preso numa reportagem injustamente e ficou anos a fio preso e depois se descobriu que ele era inocente. Crimes que são produzidos e que não têm uma solução ou não têm uma resposta justa e digna. Mas, amados irmãos, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos nesta noite. E quero mencionar o quanto nós somos convidados a refletir. Graças a Deus, nós não temos, eu assim creio, nenhum problema com a justiça. Há poucos dias atrás, nós tivemos que puxar se tinha ou não. Porque nós temos que fazer isso de vez em quando, né, Roger? Se nós acharmos que está tendo algum tipo de má conduta e que pode ferir o rebanho, o que nós temos que fazer? Chama a justiça. Vamos observar. É claro que, louvado seja Deus, nós somos uma igreja pequena e nós temos condições de fazer isso de maneira bem, como que a gente pode dizer, reservada. Mas qualquer tipo de ameaça,
nós fazemos a busca lá para saber, será que não tem algum problema aí antigo? E por isso que está produzindo esses sinais aqui? É isso que faz a justiça, deveria fazer. Mas agora se eu perguntasse para você, cadê tá ali a Meire? Eu tenho que chocar vocês, mas a Meire descobriu que ela era, até então, uma assassina. Fiquem pasmos. Essa mulher de 1,65 m, 67, magra, fitness, mas assassina. Ela, quando foi estudar conosco os 10 mandamentos, ela percebeu que nós matamos as pessoas, não somente de maneira material, mas nós matamos as pessoas no nosso coração. Quantas vezes nós produzimos o mal contra alguém, e até o mal não acontece, aí a gente fala, ainda bem que não aconteceu, porque se fosse cumprir tudo que eu queria. Você já percebeu que você, diante da lei do Senhor, da palavra de Deus, você se considera justo, perfeito e bom, ou falho e necessitado de misericórdia? A palavra de Deus não está apontando aqui apenas para a cidade de refúgio, onde ficou lá no Antigo Testamento, distante da nação de Israel, mas as cidades de refúgio são tipo de Cristo Jesus, aonde nós devemos fazer uso do refúgio, não somente porque não tivemos a intenção, porque nós pecamos sem intenção, mas também pecamos de maneira dolosa. Muitas vezes somos pegos e traídos pelos nossos próprios pensamentos e falamos, Senhor, tenha misericórdia de mim. E a palavra do Senhor nos convida, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, o autor aos Hebreus faz algo maravilhoso, ele faz um contraste, ele faz uma aplicação dessa cidade de refúgio. Capítulo 6, verso 18, diz assim: Hebreus capítulo 6, verso 18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. A palavra do Senhor Jesus, o seu ministério, ele não pode ser contradizente. As palavras de Cristo é de Gênesis a Apocalipse. Cada livro da Bíblia, cada vez que era composto, ia revelando de maneira progressiva o projeto de Cristo. E a cidade de refúgio é algo que nós podemos ver de maneira muito fácil e ser assim, algo para nós prático. O primeiro aspecto, Cristo, assim como a cidade de refúgio é fácil de ser encontrado, assim como aquela cidade de refúgio deveriam ficar em locais estratégicos, mas de maneira muito melhor, muito superior. Você hoje, amado irmão, amada irmã, tem um acesso muito mais fácil do que se deslocar para uma cidade, para um local geográfico. Cristo está acessível a nós hoje, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem quiser, receba pagando, é assim? Gênesis 22, 17 na projeção, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem quiser, receba de graça. Apocalipse 22, 17. A água da vida. Amados irmãos, o convite do Evangelho, pode ser que você veio nessa noite porque você foi convidado, pode ser que você veio essa noite para mais um culto que eu vou dominicalmente, mas a realidade é o seguinte, o Espírito do Senhor
por meio da sua palavra que está nas suas mãos e pregada nesse púlpito, nos convida a viver de fato uma vida cristã verdadeira, porque o seu convite é real. E nós deveremos um dia prestar contas, o que fizemos, Gustavo, com esse convite? O que fizemos, Paulinho, com esse convite que nos foi apresentado diariamente? Com cada vez que nós lidamos com o púlpito, com a igreja, com o culto, o que nós fizemos, ele é fácil de ser encontrado. Um segundo aspecto, Cristo está aberto a todos. Uma coisa que nós passamos rápido, não dá tempo de nós vermos. A cidade de refúgio não podia ter uma porta igual a nossa. Porque dá trabalho, né? Você está correndo, tem que tirar o cadeado do portão, destrancar a porta de vidro. Até fazer tudo isso, o vingador que estava ali no encalço já tinha, acertado o homicida. Havia na cidade de refúgio uma porta que permanentemente, 24 horas, ficava sempre aberta. Não colocava tranca nela, para que não tivesse nenhuma dificuldade aquela pessoa de se achegar àquela cidade, aquele refúgio, aquele abrigo. Amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Cristo nunca fecha a porta para a sua igreja. A palavra do Senhor diz: aquele que vem a mim, de modo... Você tem que decorar esse versículo, irmão. Menino igual aqui, o Lucas, já não está sendo... Cadê a família? Recebeu o certificado, já decorou todos os versículos que a escola bíblica apresentou. E você não decorou 3? Decor. Desce para aqui, coração. Nós precisamos bombear a nossa mente de palavra de Deus. Porque diante do dilema, da tentação e da acusação do diabo, você pode responder: o Senhor jamais me lançará fora, porque Ele abriu uma porta de salvação e Ele não me deixará de fora. Cristo nunca fecha as portas para aqueles que o reconhecem. Cristo é refúgio plenamente suficiente. Aqui no livro, nas cartas do autor aos Hebreus, versículo 27, 7 e 27 diz assim: que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo ofereceu. Sabe de uma coisa que você tem que lembrar sempre? Você não vem aqui para poder cada dia conquistar esse refúgio, Irene. Você vem aqui todos os domingos, na sua semana você pega a Bíblia para estudar, porque você já foi refugiado em Cristo, está nele seguro, e Ele sustenta você todos os dias, a despeito de tudo que você possa produzir. Você foi acolhido por Ele, e Ele vai supri-lo, apesar de você ter tantas limitações. Louvado seja o Senhor sobre as nossas vidas. Chegava lá, estou salvo. E agora? Olha só. Os levitas recebiam dízimo de quem? Das outras tribos. E fazia o que com a parte? Mantimento fresquinho, trocado cada 7 dias. Não tinha geladeira, né? Não sei como é que eles faziam.
mantimento suficiente para não matar de fome o refugiado. Você continua vindo nos cultos, semana após semana, deve caminhar com a sua Bíblia aberta durante a semana, não para que você conquiste refúgio em Cristo, mas é porque nela, nas Escrituras, todos os dias, você é fortalecido, porque há alimento diário para você. Eu fiquei impressionado com essa história tão linda da palavra de Deus. Às vezes a gente ouve falar, né, Jonathan? Nós temos que mergulhar, cavar mais fundo. Você já pensou? Cristo Jesus, Jefferson, não somente salva a sua família, Ele há de sustentar espiritualmente todos os dias. Se Ele nos dá espiritualmente aquilo que custou o seu sangue, não nos dará o sustento diário, que é o pão? Sem Cristo, não há socorro. Assim, aquele que corria para a cidade de refúgio, ficava exposto ao vingador do sangue. Aquele que rejeita o refúgio que Deus oferece em Cristo, permanece sob justiça, ou melhor, sob juízo. Hebreus adverte, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo o castigo, agora a palavra do Senhor nos chama a observar que fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há escapatória, fora de Cristo nós jamais encontraremos de fato sossego para nossa alma. Hebreus 10, 28, já que é tão rico, não pode passar. Hebreus 10, 28. Parafraseando, citei esses 2 versículos, notem. 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Amados irmãos, muitas vezes, as pessoas estão dentro da nação de Israel. Havia isso de maneira muito comum. Mas ele não cria nas leis estabelecidas pelo Senhor. Eles tinham a nacionalidade, eles tinham a cultura. Mas na hora de aplicar, ele dava um jeito. Ele falava, não, eu quero saber, eu não vou para a cidade de refúgio, coisa nenhuma. Eu vou para... Vamos para o Egito, né? Porque o Egito é símbolo, né? Eu vou para o Egito. E fugiam de cumprir o que estava estabelecido. Talvez seja o seu caso hoje. Deus tem te chamado dia após dia a viver uma vida separada e consagrada ao Senhor. Está no nosso meio há tanto tempo. E tem feito descaso da obra que foi realizada na cruz do Calvário. Não permita, saiba de uma coisa, essas luzes, né, Débora? Essas luzes, esse brilho que o mundo tem, não traz ao seu coração sossego. Não pode trazer para o seu coração segurança. Só em Cristo Jesus encontramos isso. E cada crente dessa igreja pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. As diferenças, onde Cristo é infinitamente maior que uma cidade de refúgio. Nós que somos pecadores, tantas vezes intencionais, outras vezes dolosos, sem intenção e dolosos, o Senhor nos chama a fazer dele o nosso abrigo. A palavra do Senhor nos chama a confiar nele, porque nós temos um convite. Esse versículo é muito confundido. E esse versículo aqui é para você que já ouviu do Evangelho várias vezes.
Talvez foi membro de uma igreja e hoje está distante. Eis que estou à porta e bato. O Senhor disse isso a uma igreja, porque tinha deixado Jesus de fora. Eis que estou à porta. Eu desejo de fato oferecer a vocês esse lugar seguro, essa paz indizível. Então experimente da minha presença num relacionamento semanal durante os dias que Deus há de te dar. Não faça apenas do domingo um domingo religioso. O Senhor nos convida a vivermos de fato em Cristo essa alegria de sabermos: fomos protegidos, fomos alcançados, fomos livrados da morte, por meio do mérito e da obra expiatória, substitutiva, que era seu lugar, era meu lugar, e Ele assumiu a nossa morte. Você deveria ficar até quando, se fosse você ou eu, na cidade de refúgio? Até o sumo sacerdote morrer. Que maravilhosa graça o Senhor nos oferece. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele veio realizar uma obra, Odete. Ele veio morrer por nossos pecados, cada um deles, os de ontem, os de hoje, os de amanhã. Nós encontramos nele segurança. Ele teve que morrer, receber a ira de Deus. Mas saiba de uma boa notícia, a boa nova: o seu sacerdote, o seu supremo sacerdote, ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive hoje e viverá eternamente, e nele você possui segurança eterna. Ele nunca irá morrer, porque ele venceu a morte, e nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Ah, que privilégio que nós temos! A despeito de tantas demandas, nós podemos descansar, começando mais uma nova semana que Deus nos dá, a dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu refúgio, o Senhor me deu, acolheu o meu coração, deu guarida à minha família, e nada nos arrebatará da tua mão. Eu quero terminar convidando você, um convite especial. Naquela porta ali hoje, ninguém colocou aquela placa, Rogério: refúgio, refúgio. Eu vi a Gabriela, tadinha, chegando, com todo esforço, pelo que eu percebi, literalmente, né, Gabriela? E ela veio. Depois ela vai contar o perrengue para mim. Mas eu percebi. Como é que você veio? Cadê os adolescentes? Como é que você vem? Aqui é mais um culto qualquer. E não tem luzes, Marister. Não tem. Mas há uma placa lá fora, escrita assim, com as letras dos céus: refúgio para a nossa alma, refúgio para o nosso coração. Aqui eu quero viver para a glória de Deus. Fique de pé.